fazem nosso benefício, agradecendo a Jesus pela presença dele em nossas vidas, em nossos corações. Rogamos também pelos que se encontram enfermos, nos hospitais, nas casas de caridade, nos orfanatos, nos abrigos de idosos, dos quais eu destaco Itamira, faz parte do nosso grupo. E também rogamos por aqueles que se encontram jogados nas marquises das ruas, que a misericórdia divina se faça presente através dos seus mensageiros para confortar e minimizar aquele sofrimento que as pessoas passam jogadas nas ruas. Rogamos também que possam os mensageiros de Jesus, os anjos, magnetizarem a água colocada neste recinto com esta finalidade e também nos reservatórios de nossas casas, dos edifícios onde nós moramos, para que todos sejam beneficiados. Que essa água mude, transforme-se em tônico energético capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, e assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades, ajudai-nos. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, mas vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, e ficaremos saciados. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, e assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, dão por iniciada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas e em nossos corações. E hoje eu vou ler o livro Roteiro de Francisco Cândido Xavier, na parte de renovação. As revelações dos Espíritos convidam naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é próprio. Se a civilização exige o desbravamento da mata virgem, para que cidades educadas surjam sobre o solo e para que estradas livres se rasguem soberanas, é indispensável a eliminação de todos os obstáculos, à custa do sacrifício daqueles que se devotam ao apostolado do progresso. A humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente ainda, é a floresta escura povoada de monstruosidades. Se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos os animais pré-históricos, oferecendo a predominância do peso e da ferocidade sobre qualquer outras características, os alicerces da civilização do espírito ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas emanadas dos centros de inteligência que eles oferecem origem. Temos, assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância, os megatérios da usura, os iguanodontes da vaidade, ou os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com raio de luz dos sentimentos sublimados, que eles fulguram no tempo íntimo. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico.
criador de corrente de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, soerguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos. Os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. Quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou força de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina à acanhada visão terrestre. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. E é verdade, meus irmãos. Quando vocês clicam na internet, muitas vezes para ver notícias ou para ver um país estrangeiro que vocês desejariam conhecer, muitas vezes aparece o quê? Uma mulher semi-despida, embora esteja dizendo que é para você ver, por exemplo, a Bélgica, ou a Grécia, ou qualquer coisa, mas na frente tem uma mulher semi-despida, para chamar para a animalidade. Eu não sou santo, não quero dizer com isso que se proíba ninguém de ver mulher de semi-despida, mas se a questão é mostrar um paraíso de um local que é cercado por mares, montanhas e rios e tudo mais, vamos direto ao assunto. Para que botar uma mulher seminua na frente? Que finalidade tem isso? Depois, quando a gente vai ouvir a reportagem, vê que é somente montanhas, rios, cachoeiras, cidades, e pessoas comuns mesmo, que tem toda parte. Mas eles acham que se não botar aquele chamativo, ninguém vai ver. O que é um absurdo, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas nosso planeta está nesse nível de baixeza moral. Às vezes a gente quer ver uma notícia, mas é obrigado a ver um bocado de coisa que não tem nada a ver com a notícia. E a palavra está franqueada a todos vocês. A rede social, meu tio, assim, para você buscar notícia, você tem que ter um bom filtro, porque tem muita saber se certificar da fonte, né? Direitinho, tem de tudo. Na internet tem coisas ruins, tem coisas boas, a gente só tem que vigiar as crianças, né? É verdade. Enfim, aprender essa tecnologia e aprender a buscar realmente coisas edificantes, coisas boas e notícias verdadeiras, né? Eu acho engraçado a Helena, quando eu estou nós dois estamos assistindo televisão, que acontece aparecer uma mulher despida, vovô, não olhe não, e tapa meu rosto, vovô, não olhe não, viu? É engraçado, Helena. Porque é uma coisa excessiva. Porque tem os limites das coisas, mas hoje em dia o negócio está sério mesmo. Está demais mesmo. Aquilo estão empurrando um goela dentro da gente coisas que não é aquele momento para
Tá certo que ninguém é santo, mas não empurra na cara da gente coisa que na hora que a gente está querendo ver outra coisa. Isso aí é excessivo demais. E algumas moças se prestam a esse tipo de propaganda de seus próprios corpos. E com isso aí, elas também diminuem vamos dizer assim, a consciência que nós temos do sexo feminino. Hoje eu estava lendo lendo, ouvindo, aliás, sobre Roy Orbison, é um cantor norte-americano já falecido, que a esposa dele, ele pergunta, ela fala para ele que ia sair, e ele pergunta a ele, você tem dinheiro? Ela fez, quando é que você já viu que mulher bonita precisa de dinheiro? Mas aí eu pergunto, o que é que ela quer que ele pense dela? Sair sem dinheiro e arrumar alguma coisa, aí vai ser de outro homem. Uma mulher não vai dar dinheiro para ela. E com o tempo ela traiu ele mesmo. Depois ele até perdoou ela e voltou a ficar com ela, mas ela diz a reportagem que eu assisti que ela teve realmente um relacionamento fora do casamento e que ele perdoou depois, mas ela teve, de fato, um relacionamento fora do casamento. Quer dizer, a mulher tem que aprender também a se valorizar seu corpo, né? Valorizar seu corpo. Para escapulir dessas ciladas que o rosto dela está ali, né? E mostrando ela está tendo que espelha, né? A gente vê e a vive isso. Mas é isso. Ainda estamos no período de provas e expiações, isso é permitido. Então, não podemos ignorar. Só comentar, achar que deve melhorar e rezar para melhorar, para as coisas melhorar. Porque um dia esse mundo será um mundo regenerado e nós teremos que ter coisas bem melhores para ver e ouvir. E tem a hora certa para tudo, para se ver as coisas que nós queremos ver. Grazi, você quer ler o Evangelho, filha? Hoje só. Ah, tem Mara. Ah, Mara está aí. Coitada de Grazi. Oi, Mara está aí. Você quer ler, Mara? Posso ler. Então vamos. Página 292, capítulo 18. Deixa eu ver qual é o texto aqui. Peraí. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. São Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João, capítulo 9, versículo 39, 40 e 41. Essas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar, mas, além do Evangelho que as contém, não estar difundido
não está difundido senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos que reproduz estas máximas, sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito a cada um. Letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextear ignorância, não pode se desculpar, nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais respeitáveis, ou melhor, mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escreve a sua própria condenação e, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos dirigem. Mas, em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, número 9. Por estas outras palavras, se fosse cego, não teria pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. É verdade. O conhecimento espírita faz com que nós tenhamos, ainda encarnados na Terra, o mesmo conhecimento que os espíritos têm no plano espiritual. Exatamente o mesmo. Porque a lei de Deus, ela é universal. Então, o que nós aprendemos com o espiritismo ainda encarnados é o mesmo que o pessoal do plano espiritual divulga no plano espiritual. Então, nós não temos razão. Primeiro, para ter tanto medo da morte, ainda que o próprio corpo, né, naturalmente, não queira desaparecer, que o corpo também reage à morte. Né? Mas o espírito sabe que depois daquela fase em que os olhos fecham, que vem aquela pequena escuridão, depois abre-se um clarão e ele já está em um plano espiritual, em um plano diferente, mas gozando da lucidez que o Espiritismo nos oferece. Pouco importa que seja no umbral ou que seja já num hospital do plano espiritual, mas teremos a lucidez. Por quê? Porque temos o conhecimento. Então, o que é que nós temos que fazer com o nosso conhecimento? Aplicar a nossa própria vida, procurando também beneficiar os que estão ao nosso redor. Por isso, é necessário que a gente aprenda direitinho, tomemos para nós as lições que acontecem durante nossa reunião aqui, as leituras,
as interpretações, né? E coloquemos no nosso conhecimento a favor de nós mesmos e também de quem está ao nosso redor, para não sermos cegos e surdos diante da revelação que nós temos, que é maravilhosa. Porque antigamente, meus irmãos, nós éramos como se fosse cegos e surdos, porque no tempo de Jesus, aquele povo não sabia para onde ia depois de morto, não tinha a menor ideia da espiritualidade, ignorava completamente a mediunidade, embora existisse, tanto assim que tinha sibilas, que tinham os que eram médios mesmo, os profetas eram médios também, mas eles não entendiam bem essas coisas. Hoje em dia nós sabemos o que é mediunidade, nós sabemos o que a destinação do espírito e a destinação do corpo. Sabemos que há uma necessidade de progresso, tanto para os espíritos, como até para o próprio planeta, porque a lei do progresso é para todo o universo. Conhecemos leis que a maioria das pessoas não conhece. Isso nos dá poder para discernir melhor as coisas que nós pensamos, que nós fazemos e agimos ao redor, com nossos irmãos ao nosso redor. Então, temos que ter olhos de ver e ouvido de ouvir para que possamos compreender corretamente como proceder diante desta ou daquela circunstância. Quando na dúvida, costumamos dizer: se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, como é que ele faria? Como é que ele procederia nessa circunstância? E como nós temos um conhecimento amplo das Escrituras e de que Jesus pensa e quer de nós, então nós vamos fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Isso aí é cristianismo, e nós somos cristãos. Agora, estamos no mês em que nós comemoramos a vinda de Jesus ao planeta, a passagem dele ao planeta, então é tempo de pensar mais em Jesus, nas suas palavras, na sua personalidade, na sua maneira de enxergar as coisas, e vamos colocar em prática, na medida da nossa disponibilidade e da medida possível, da nosso progresso espiritual, aquilo que ele nos orientou para praticar. E que está no Sermão da Montanha. É só dar uma olhadinha lá, dar uma lida nesse livro de cabeceira do Espírito, né, que é o Sermão da Montanha, e aí vamos praticar, fazer o bem, buscar o bem dos nossos irmãos, criar uma atmosfera de paz, de amor, de compreensão, de perdão, né, de bondade, justiça, misericórdia, para que essa atmosfera nos acompanhe também. E a palavra está franqueira a todos vocês. Pegando aí a sua fala, meu tio, essa questão do medo da morte, olha que eu tenho estudado espiritismo já tem um tempo. Eu acho que já tem um tempo que eu sou espírita, não sei quantos anos, mas eu não vou negar que eu tenho medo da morte. Eu acho que é uma questão cultural. A gente cresce desde criança sendo apavorada pela morte. Oh, vai morrer, qualquer coisa vai morrer. E é sempre associando a morte com uma coisa nefasta, horrorosa, terrível, não é? E, no entanto, é uma coisa mais certa de todas as coisas. Uma das coisas mais certas de tudo nesse mundo é que todo mundo vai morrer um dia. E a gente não se prepara porque a gente tem medo até de falar do nome morte. Não, para com isso, não fala morte. Como se fosse sempre uma coisa negativa. E aí, com o espiritismo, a gente fica assim, poxa. Aí, Isis até botou aí um palestrante, esqueci agora o nome dele, ele perguntava na palestra qual o contrário da morte. E a maioria das pessoas falou vida. E, na verdade, não é verdade. Ele disse, não, a vida, ela existe, ela continua, mesmo que você morra, a vida continua. Né? Aqui ou lá, a vida continua. O contrário de morte é nascimento. E nós vamos fazer isso muitas vezes. Mas é uma questão cultural. Então, a gente tem que já, desde cedo, ensinar para as crianças
que a morte é um evento que faz parte do nosso ciclo vital desse planeta, Exatamente, ciclo né? vital. Morrer, nascer faz parte do ciclo evolutivo, digamos assim, né? Mas não vou negar, não, que eu sou aquela pessoa que detesto surpresa. Ninguém me faça surpresa nem de aniversário, nem para coisas boas. Eu não gosto de surpresa, eu gosto de estar preparada para todas as coisas. E a morte é isso, é uma surprise, e você não sabe como vai ser do lado de lá seu desencarne, né? E aí eu não gosto disso. Nós sofremos um condicionamento, né? Nossos pais, os cuidados até que nossos parentes têm conosco. Você vai morrer, cuidado para não morrer. Se você tropeçar, você vai cair, você vai na cara, você morre. E, na verdade, a morte vem, às vezes, da maneira mais inocente possível. Assistindo aqueles seriados que tem na televisão sobre emergência de hospitais lá da América do Norte, né? A gente vê que, às vezes, o cara morre do nada mesmo. Chega falando, conversando, daqui a pouco, pimba, acabou. Tem um infarto, tem um derrame, tem um troço qualquer lá, né? Morre com aquela maior facilidade. Na vida real, mesmo eu já trabalhei em pronto-socorro, vi algumas mortes sim, mas as mortes lá de Salvador são parada dura, tira, facada, facãozada, esmagamento por trator. Mas, assim, de doença, como eles mostram nessas novelas que eles fazem, né, plantão médico, essas coisas, morre com facilidade, sem nada disso. Você não vejo um caso de ninguém esmagado por trator, ninguém que morreu baleado. Os baleados, eles salvam. Os com facada, eles salvam. Agora, os que chegam lá falando, conversando, passam o dia lá e morrem à toa. Mas a verdade é que se morre de qualquer jeito. O povo costuma dizer que a morte só quer uma desculpa para pegar o cara e levar. Porém, nós espíritas sabemos que é uma lei, como você mesmo disse. Nascer, viver, morrer e renascer. Essa é a lei. Porque é a lei do progresso. Se nós não. Isso aí bate com a pergunta que Carlos Augusto me faz, de vez em quando. Meu pai, depois que eu morrer, eu não quero mais voltar para aqui, não. Eu não quero mais reencarnar, não. Eu vou ficar sem reencarnar. Eu vou ficar lá, eu vou tesar para não reencarnar. Pode, é perigoso. De poder, pode, sim, porque Deus, até onde é possível, respeita o livre-arbítrio, mas nós, com o conhecimento que temos, sabemos que a pessoa que faz isso perde o perispírito. Porque, com o tempo, sendo ele uma matéria, e ele não estando ligado, que a função dele é se ligar ao corpo, ele vai indo e vai se decompondo, vai se decompondo. E chega ao ponto de a inteligência ficar reduzida a uma simples bola, são chamados ovoides, né, que você já deve ter ouvido falar. Né? E tem casos até onde a coisa vai mais além. Aquele nosso irmão que é cirurgião, ele tem 10 livros publicados. Tem um desses livros que na capa dele, do livro, tem uma figura de um camarada que se transformou numa árvore. Ficou parado tanto tempo no mesmo lugar que ele próprio se sentia uma árvore e, ao invés de um perispírito humano, ele tem uma árvore e o rosto dele na árvore, da árvore. Ele ficou tão ele sonhava com isso e não sabia o que era, até que alguém disse a ele que era a última a estadia dele no umbral, aonde ele assumiu uma aparência de uma árvore. Nessas entradas de Rodox, tem um camarada que virou uma espécie de ameba gigante. Ele estava junto com um vidente, e disse, olha, naquele local que você viu o alarme disparado do aparelho, por que o tempo, enquanto nós estávamos subindo a escada, foi no Rio de Janeiro, o aparelho ficou tocando o tempo todo, porque o camarada se espalhou, ele está esparramado ali naquele lugar.
como se fosse uma ameba gigante, ou um polvo, né? Melhor dizendo. Então, vocês vejam que, por essa razão, é que o camarada que foge da lei, toda vez que nós fugimos da lei, no caso é a lei do progresso, a reencarnação, nós somos punidos pela nossa própria inadvertência. É o nosso livre-arbítrio funcionando contra nós, paralisando a lei do progresso para nós. Os outros continuam, os outros seguem, a gente fica ali naquele estado, naquela situação. Hoje em dia, nosso irmão é um grande escritor, já com 10 livros publicados, faz palestras, e é uma pessoa muito útil ao espiritismo. Diz o nome dele aí, que eu sempre esqueço de dizer, né? Se você sabe. Eu sempre esqueço o nome dele. Aquele nosso irmão que é cirurgião. O doutor Paulo Frutuoso. Paulo César Frutuoso. Hoje em dia, ele é uma pessoa de grande importância para o espiritismo. E os livros dele são todos de base científica. Todos de base científica. O conhecimento que nós temos do espiritismo nos leva a detalhes mínimos. Aprendemos agora com a mecânica quântica que não existe destino. Porque tem gente que pensa, não, fulano, o destino dele era aquele. Não existe destino. Porque as coisas que nós programamos para nós mesmos na encarnação pode acontecer e pode não acontecer. Podemos fazer e podemos não fazer. Seguimos leis, que também foi Deus que fez, né? Da mecânica quântica. Então, não há destino. Existe, sim, o livre-arbítrio. Essa é a lei. Essa lei existe. E ela é que nos leva para o progresso ou para a estagnação. Não há regresso, mas há estagnação. E a palavra continua franqueando a todos vocês para comentários. Ufa. Como ninguém quer falar, então vamos para as perguntas. E eu hoje estou apertado porque não sei onde Gica parou. Deixa eu ver se eu consigo. Eu quero que vocês me ajudem dizendo se ela já leu ou se ela não já leu a pergunta. Me lembro que o Soedma falou que era outra 677, 618, 618, primeiro do 12, 617, 618. Vai para cá. Então, estamos na 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após sua encarnação? Ela perguntou isso? Ou não? Vocês lembram?
A alma, antes da sua união com o corpo, compreende Acho que melhor. não. Não, né? Então, Eu acho que não. vou tocar a partir daqui. Deixa eu anotar com a caneta, que é para ela saber que eu li essa. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após sua encarnação. Ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou, e conserva intuitivamente a lembrança após, após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Ou seja, depois de desencarnado, a gente não vira santo, né? Continuamos com as mesmas dificuldades, mesmo problema que a gente tinha. Apenas abrimos mais os olhos, abrimos mais a visão para as coisas espirituais. Então, os maus instintos que nós temos também permanecem em nós. Cabe-nos, nesse período que estamos no plano espiritual, ouvir mais palestras, frequentar a biblioteca de lá, aprender mais, que é para quando vier da outra vez, ter mais chance de como conseguir vencer as nossas más tendências. E a palavra está franqueada a todos vocês. Quem quiser comentar. Bom, então, como ninguém comentou, vamos para a 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, a consciência é a lei de Deus dentro de nós. Tudo aquilo que a nossa consciência mostrar que está errado, é como se Deus dissesse: você errou, se corrija, busque se melhorar, porque aqui você não está certo, você está errado. E a palavra está franqueada a todos vocês. Quando acaba a pesquisar, não, Deus está tão longe. Deus está dentro de nós, nossa consciência. A palavra de Deus é a nossa consciência. Ele constantemente nos ouve, nos assiste, vive através de nós. Ele está dentro de nós. Ele é a nossa consciência. Vamos, então, à terceira e última pergunta. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente, em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, vou deixar aqui nessa. Eu tenho uma cruzinha para diferenciar do que ela bota por trás. Ora, nós sabemos que tem entidades, tem espíritos que vêm pregando praticamente a mesma coisa que Jesus pregou. Não que eles sejam mais do que Jesus, porque não são. Jesus é muito mais do que eles. Mas porque estão ajudando a melhorar a humanidade. É o Buda, que nos confundem com o próprio Jesus. Teve um que disse que Buda é Jesus. Não, Buda é Buda, Jesus é Jesus. Jesus nasceu na manjedoura, era judeu, enquanto que Buda era Siddhartha, o Sakyamuni, que era filho de um rei, e que resolveu ir para a floresta meditar e lá começou a pregar coisas que Jesus também prega. Ele é um desses espíritos que vem ajudar no trabalho de melhorar a qualidade vibratória do ser humano aqui na Terra. Por isso que nós costumamos dizer que todas as religiões são lícitas, mas nem todas nos convêm. Cada um tem o seu grau de maturidade para assimilar esta ou aquela religião. Quando a pessoa chega num certo grau de conhecimento,
que aquela religião já não lhe serve, já não responde mais ao seu coração, já não diz mais coisas que a nossa perquisição exige, que já não responde mais à nossa finalidade aqui na Terra, aí passamos para uma melhor. Eu já tive a oportunidade de entrar em templos protestantes, centro de Umbanda, já até peguei um. A minha maneira, claro. Peguei evangelho. Porque é evangelho, meus irmãos. É evangelho, é a palavra de Jesus, é a caridade, é o amor, é o perdão, a misericórdia, a compaixão, a bondade, né? É a magnetização para cura, é o passe. Isso aí a gente pode fazer em qualquer religião. Hoje em dia, os protestantes estão fazendo mais do que os espíritos em termos de água só que eles cobram, né? Alguns deles cobram, né? Água purificada, né? Que eles põem lá, mas vende o saquinho para quem quiser pegar, para ajudar, né? Sociedade, mas estão fazendo. Que Deus deixa que, e consente que isso aconteça porque é útil. Alguém se beneficia. Eu já contei a vocês o caso de uma paciente minha de Montinho, né? Que eu fiz uma receita para ela com alguns medicamentos que ela estava doente, febre, etc, um bocadinho. Não me lembro mais para a doença que ela tinha, mas sei que tinha febre, estava bem debilitada. Aí eu passei alguns medicamentos na receita e passado, que eu ia lá de 15 dias, né? Era o meu contato com a prefeitura. Quando eu chego lá, nos 15 dias depois, ela diz, doutor, graças a Deus sarei. Eu digo, oh, graças a Deus. Mas eu não pude comprar seu remédio porque eu não tinha dinheiro, doutor. Sabe o que eu fiz? Eu peguei sua receita, rasguei no bocado de pedacinho e fiquei tomando chá com a sua receita. E sarei. Então, meus irmãos, tudo é válido porque a fé é quem cura. Né? Jesus dizia, a tua fé te curou. A fé, portanto, é o principal mecanismo de toda e qualquer cura. Mesmo quando se faz a coisa certa, mesmo quando se usa os remédios certos, mas ainda precisa da fé também. Porque se a pessoa não tiver fé, o remédio entra por um, sai pelo outro e não acontece nada. E alguém quer falar alguma coisa ainda? A fé e a atitude positiva é uma coisa tão importante que eu conheço assim vários oncologistas, né? Eles dizem que o tratamento do câncer, a atitude que a pessoa tem diante da situação e do tratamento, né? Quando você ainda tem possibilidade de tratamento, a atitude que a pessoa tem positiva é 80% do tratamento. Olha que absurdo. Quer dizer que a quimioterapia e a radioterapia é só 20%. 80% é a atitude. E que quando a pessoa, até com uma boa possibilidade, mas decai muito, o emocional dela fica muito abalado, eles têm muita dificuldade do remédio pegar, né? Do remédio dar certo. Então, assim como outras doenças que são autoimunes mesmo, depende da nossa conversa com as nossas células. A gente precisa conversar com elas, descobrir onde é que aconteceu o desequilíbrio, para ir lá naquela fontezinha de desequilíbrio e tentar consertar. A gente conversar com as nossas células. Muito bem. Não é? Porque isso hoje Exatamente. não é mais loucura, locubração, nem religião, é ciência. A ciência fala sobre isso, né? Hoje em dia. É ciência. Porque o nosso perispírito está dentro do nosso corpo e que é quem comanda todas as nossas células, por menores que sejam. Então, o nosso eu é que comanda o corpo inteiro, inclusive na parte celular, obrigando a determinadas células se concentrarem mais em um determinado setor e aliviar aquela dor, aquela coisa. Né? No caso da dor, haver condições de substâncias hormonais que aliviam a dor serem produzidas com mais eficácia, com maior quantidade, e aliviar aquela dor. Em que é que se baseia a hipnose? Se baseia nisso. Né? Então, nós temos que
olhar que o magnetismo pode curar, que a hipnose pode aliviar a dor, que nós podemos controlar todas as células do nosso corpo com o poder do nosso pensamento. E devemos tirar proveito desse conhecimento para o nosso próprio benefício, benefício da nossa encarnação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só eu com esse desencarne de minha tia Neide, eu tive o testemunho de uma coisa semelhante. Tudo bem que no caso dela não tinha mais possibilidade de tratamento, né? Ela já estava terminal, com metástase para tudo quanto é canto, e ela pediu para morrer em casa. E a gente ficou assim, preocupada, será que a gente vai conseguir? Ela vai acabar pedindo para ir para o hospital, porque ela vai sentir muita dor. Então, aí eu, mais uma amiga minha técnica, a gente ficou revezando, né? E uma prima minha que é médica. Vamos tentar levar tudo para dentro de casa. Olha, meu tio, e muita oração, cânticos, oração, oração. A família veio de tudo, quando veio gente de São Paulo, veio de Bonfim. Ela queria todo mundo perto dela, ela queria morrer com todo mundo ao redor dela. A família, você precisava ver. Aí fizemos um café para todo mundo vir. Parecia uma festa. E eu ficava assim pensando comigo, as pessoas estão em estado de choque, porque tinha gente que não tinha visto ela há muito tempo, e ela, há pouco tempo atrás, ela estava bem e estava no estado só pele e osso, né? Definhando já há mais de quase um mês sem comer alimento nenhum. Nem a água estava suportando beber. Eu vi esse milagre acontecer, de minha tia morrer sem dor. Tá certo que a gente pegou acesso venoso, botou soro, Aí eu comecei pela dipirona, né? Conversando com minha prima, que é médica, vamos fazer o máximo que for possível. Começamos com a dipirona venosa, de 6 em 6, aí a dipirona já não estava mais passando, que ela não se queixava assim, nem gritava de dor, ela só dizia assim, eu passava a mão assim no estômago, na região epigástrica aqui, fazia assim, poxa, ainda está doendo. Aí a gente foi para o tramal, né? E eu assim, meu Deus, que situação, apavorada, ela deve estar apavorada, morrendo de medo, e eu pensando isso. E graças a Deus que a espiritualidade me ajudou a conversar com ela no momento assim que ela começou a pedir morfina, disse que não estava mais aguentando. E eu sabia, quando eu botar morfina aqui, vai desligar o sistema nervoso central, que é isso que a morfina faz, né? E aí eu fiz assim, e mesmo assim eu ainda botei o soro de 500, botei a ampola de morfina e fui botando de conta-gota mesmo, para poder aliviar a dor, mas ela não enveredar para o coma, porque tinha gente que faltava chegar, foi uma coisa sofrida, viu, esses dias, terrível. E aí já para 500 já estava fraco, eu já diluí para 100 ml de soro, a ampola de morfina, e fazia tipo conta-gotas, 20 gotas, passou a dor, passou, desligava a morfina, até que ela foi. Meu tio, ela foi sem dor, pode-se dizer que foi sem dor, porque eu já acompanhei paciente de oncologia de você botar 5 ampolas de morfina num soro de 250 e a pessoa está se acabando de dor. E ela não queixou-se de nada. Só assim, um pouquinho de dor, dá para me dê mais outro analgésico aí, com maior tranquilidade. Dormiu e não acordou mais, né? Porque não tinha mais o que fazer mesmo. A gente, inclusive, chamou o SAMU 2 vezes, né? Porque eles precisavam dar atestado de óbito. Minha prima é sobrinha, né? Podia ter alguma complicação legal, sei lá, não sei. Então, chamamos a Não, SAMU, não, ela poderia ter dado o atestado de óbito, isso não é nada legal. poderia, né? Mas quem deu foi o médico da SAMU, porque quando minha tia faleceu, ela precisou ir em Senhor do Bonfim, que ela trabalha no hospital lá, ela precisou ir. Quando ela estava voltando, foi que minha tia desencarnou. Foi uma experiência muito, muito, assim, eu agradeço a Deus que eu tive essa oportunidade, mas foi sofrido, viu, ver ela definhando. Eu não sabia que uma pessoa conseguia passar quase 30 dias sem alimento. Só o sorinho ali na veia, pele e osso, lúcida o tempo todo, sem dizer um ai, sem gemer, sem gritar de dor, somente assim, aquele desconfortozinho, uma dorzinha, e a gente não deixava, né?
medicação para dor ali o tempo todo. Foi sofrido, foi punk, viu? É que Mas Deus graças a Deus, nós ela não vamos ficar para a semente. E do jeito que Dona Neidinha é ativa, olha, ela vai fazer tanta falta na vida de tanta gente, meu tio, porque ela ajudava todo mundo, todo mundo. Aí isso tudo ocorre a favor dela. Olha, as coisinhas que a gente faz, por mínimas que sejam, são lembradas. E as pessoas, a mentalidade das pessoas dizendo aquela pessoa me fez muito bem. Tudo isso aí vai para o espírito da pessoa desencarnada e serve como bálsamo para ela. Aí ela Ó, não talvez ela não era espírita, viu? Ela era extremamente católica. No quarto dela tinha Santo Antônio, a imagem, Nossa Senhora, um bocado de as imagens todas dela mandou trazer, era muita oração, novena e não sei o quê, o povo orando, mas aquele orar de coração mesmo, sabe? E teve um momento que eu tive que dizer a ela, depois eu pensei comigo, meu Deus, será que eu não estava proselitando ali? Porque no fundo, eu morro de medo da morte. Mas teve uma hora que eu peguei na mãozinha dela e disse assim, ô tia, olha, tá tudo bem, você cumpriu a sua missão, vá em paz, se você tiver de ir, vai estar tudo bem, vai, todo mundo aqui está aqui sofrendo junto com você, mas do lado de lá vão ter pessoas boas, não sei quem vai estar do lado de lá, do lado espiritual, já podem estar até aqui nesse quarto e a gente não está vendo, vai estar te esperando, você não vai estar sozinha, e tudo isso, todo esse medo, essa angústia, vai passar tudo isso e você vai ficar bem. Aí depois eu saí do quarto, que eu não, né, nessa hora eu não fiquei muito emocionada, e depois os filhos dela, todo mundo que viu quando me agradeceu tanto, tanto, tanto. Depois eu pensei assim, oh, meu Deus, será que eu devia ter dito isso para ela? E ela segurando na minha mão e balançando a cabeça, assim, como se estivesse concordando e entendendo tudo. a essas alturas, Mara, ela já está sabendo de tudo, porque aqui na Bahia, o que os cariocas têm lá como nosso lar, é aqui na Bahia nós temos também o nosso semelhante ao dele lá, mas é tudo comandado pela Igreja Católica, sabia? É, tem, tem bispo, tem cardeal, comandando essa casa nossa no plano espiritual aqui. Então ela vai estar confortável. Só que lá ela vai mudar de opinião, vai mudar de religião. Porque quem vai assistir a ela vai ser padre, né? Só que vai dar umas orientações a ela que ela precisa para na próxima encarnação já vir com a mente mais um pouco voltada para a espiritualidade. Porque o destino é esse. Né? Nos outros estados, não, mas aqui na Bahia, o comando é da Igreja Católica mesmo. É um estado que tem quase que uma igreja para cada dia do ano. Né? Então, a mentalidade católica, quando chega lá vê que a coisa é outra, muda e também ajuda. Joana de Ângeli orientando Divaldo, outros tantos padres e bispos e cardeais que assumem a responsabilidade lá no plano espiritual. Né? E o nosso povo, pode-se dizer que tem uma mentalidade inicial católica. Então, chegando lá de lá, muda, mas aqui vai com a mente ainda aberta para outras coisas que, chegando lá, eles mudam. Lá eles vão saber que as coisas são diferentes e vai mudar. E ela vai aprender, vai entender. As orações que ela recebeu e que está ainda recebendo também ajudam. As boas ações dela, que é importante. Então, o que vale, a religião de Deus é o amor. Então, uma pessoa como ela, que amou muito, ela vai receber a recompensa dela no plano espiritual, com certeza. Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião, agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido, e rogando que, na sua infinita misericórdia, a nossa irmãzinha nele possa receber as bênçãos e estar com a sua condição espiritual cada vez mais melhorada, vamos dizer assim, sem sentir dor, sem sentir nada, 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 porque
no plano espiritual, o perispírito se recompõe de todas as doenças que tinha aqui na Terra, e então ela vai se voltar agora para o aprendizado, vai se voltar para as palestras, né? Os eventos, que lá tem eventos, né? Tem muitos eventos, e vai lá encontrar um novo mundo. O difícil, depois que a pessoa chega lá, é querer voltar para aqui, viu? Não devemos antecipar, mas quando chega lá, para reencarnar é complicado, porque lá é bom demais. Lá é nossa casa, aqui é passagem. Rogamos, Jesus, nesse tempo de violência, que proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, e que se arrependam do mal que tiverem feito até agora, e que retornem ao bem, para que o Jesus nos saia. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas o seu arrependimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos para encerrada a reunião de estudo da noite. Viva Jesus, Deus está presente em nossas vidas. Uma boa semana de trabalho para todos nós. Tchau, tio. E você, Genesi, como é que está aí lá com Goiás, hein? Está se dando bem?